Antes de decidir participar deste devocional, tenho certeza que muitos de vocês tiveram alguma versão da seguinte conversa. Você vai ao devocional hoje? Eu não sei. Quem vai falar? Um 70 chamado Allen D. Haney. Qual é a letra D ali no meio? Não sei. Nunca ouvi falar dele. Ele é bom orador? Eu não tenho certeza. Será que vai ter comida no final do devocional? Eu acho que não. Então eu acho que eu vou ver online mesmo. Não vai não, eu é que farei. Eu acho melhor não. Façamos o seguinte, a gente vai lá. E se ele não for muito bom, é só fechar os olhos e tirar uma soneca. Meus jovens amigos, às vezes é mais confortável para um discursante saber que as expectativas são relativamente baixas. Aprendi, no entanto, que se buscarmos humildemente o Espírito, ele sempre compensará. Sempre. Antes de compartilhar qualquer outra coisa, sinto a necessidade de confessar algo. Eu posso dizer que eu não cresci querendo estudar na Universidade Brigham Young. Devido às escolhas de faculdade de meus pais e irmãos mais velhos, eu cresci fazendo piadas da cultura que faz parte deste lugar maravilhosamente peculiar. Depois de já ter decidido frequentar outra universidade, um orientador do ensino médio sugeriu que eu me encontrasse com um representante da Universidade Brigham Young. Eu disse ao representante que não tinha interesse nenhum em estudar na Universidade Brigham Young e que estava me encontrando com ele apenas para fugir da aula. Ele foi gentil, entregou-me seu cartão de visitas e disse: "Se mudar de ideia, é só ligar." Em minha arrogância de adolescente, respondi dizendo: "Não vou precisar ligar." Quando ajoelhei para orar aquela noite, falei com Deus sobre minha conversa com o representante e, de repente, por motivos que eu ainda não compreendia totalmente, soube que precisava mudar meus planos. Vocês podem imaginar como me senti tolo quando liguei para o representante na segunda-feira seguinte. Pedi desculpas por ter sido um adolescente arrogante e disse a ele que gostaria de estudar na Universidade Brigham Young. Essa mudança de planos provou ser uma boa escolha quando, vários anos depois, fui almoçar com um amigo na praça de alimentação da BYU, a Cougar Eat. Quando comia 2 enchiladas de queijo com arroz e feijão, é incrível que eu ainda me lembre do que estava comendo. Um amigo me apresentou a esta pessoa. E depois isto aconteceu. E então isto. E agora isto. Devo a esta universidade muito mais do que apenas uma educação. Descobri que, apesar de suas ambições e de seus planos de vida bem elaborados, se vocês estiverem solteiros, mas mantiverem a mente e o coração abertos, poderão descobrir, talvez em um lugar tão romântico quanto uma praça de alimentação, um relacionamento que pode se tornar eterno. Então, quando se tornarem velhos e pensativos como eu, se sentirão gratos por tudo o que é único neste lugar. Um lugar que se mantém firme em sua missão divina e que não se rende ao escárnio e apontar de dedos daqueles que estão no grande e espaçoso edifício. Um edifício que, esperamos, nenhum de vocês tenham escolhido como moradia, porque seu futuro é uma queda muito grande. Há algum tempo, uma de minhas filhas me enviou um vídeo de minha neta de apenas 2 anos cantando uma música enquanto fazia de conta que lia um livro. Acho que vocês reconhecerão a música, embora a letra tenha sido modificada pelo coração e pela mente de uma criança de 2 anos. Where is my father? I promise to obey, for the temple is a holy place.
where we are sit together as a child of God, I and the truth, our families forever. Às vezes as crianças podem ter suas línguas soltas e falar coisas grandes e maravilhosas. Com uma grande ajuda do compositor da música Eu Gosto de Ver o Templo, minha neta cantou e ensinou sobre convênios, obediência, a santidade dos templos, a autoridade seladora e as famílias eternas. Essa é uma descrição bastante completa dos resultados esperados de uma vida focada nos convênios do templo, que é o que todos nós deveríamos desejar, pois é uma vida repleta de clareza e alegria. O presidente Russell M. Nelson descreveu a importância dos templos e de tudo o que acontece neles com estas palavras. O templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Tudo o que é ensinado no templo, por meio de instrução e pelo Espírito, amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. Tudo em que acreditamos e cada promessa que Deus fez a seu povo do convênio se unem no templo. Quando comecei a frequentar a Universidade Brigham Young, no outono de 1976, havia apenas 16 templos em todo o mundo. Atualmente, há 177 templos em funcionamento, 59 em processo de construção ou reforma e 99 templos anunciados. A mudança mais importante no mundo desde que eu tinha sua idade não é o telefone celular, a internet, a IA ou uma hamburgueria na cidade aqui do lado. A mudança mais importante é o aumento do acesso à casa do Senhor, um lugar onde convênios com Deus podem ser feitos, convênios que, se honrados por nós aqui, serão honrados por Ele em ambos os lados do véu. Provavelmente já estou velho demais, mas alguns de vocês talvez vivam para ver a realização da observação de Brigham Young de que, para que seja realizado este trabalho, é preciso que haja não apenas um templo, mas milhares deles. Nosso Pai Celestial sempre desejou e planejou um lugar sagrado onde pudesse instruir seus filhos e suas filhas e fazer convênios com eles. Certamente podemos buscar e receber a orientação e a ajuda de Deus em praticamente qualquer lugar. Mas há algo único nos lugares que Deus chamou de seus e santificou com sua presença. O Jardim do Éden era um local assim. Um espaço que foi escolhido, cultivado e embelezado por Deus, e um lugar de instrução e convênios para Adão e Eva. Adão e Eva falaram face a face com o pai e o filho no jardim. Foram ensinados sobre o plano do pai para seus filhos e suas filhas, e selados como marido e mulher para a eternidade. Antes de serem obrigados a deixar o jardim para enfrentar os desafios da mortalidade e os constantes ataques do adversário, cada um recebeu uma túnica de peles, ou, como chamaríamos hoje, um garment. A importância de Deus ter dado uma vestimenta a seus filhos e suas filhas do convênio, e que estes filhos e filhas do convênio a receberam e usaram, não deve ser ignorada, pois é uma troca muito sagrada. Os relatos subsequentes das Escrituras sobre o início da história da Terra descrevem outros locais, mais frequentemente topos de montanhas, onde o Senhor interagiu pessoalmente com seus profetas. No caso de Enoque, o Senhor ordenou: sobe ao Monte Simeon. E aconteceu que eu me voltei e subi ao monte. E enquanto estava no monte, vi os céus se abrirem e fui revestido de glória. E vi o Senhor. E ele falou comigo face a face. Mais tarde, depois que os filhos de Israel iniciaram sua jornada pelo deserto, o Senhor ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo. A promessa feita a Moisés foi a de que, se eles construíssem o tabernáculo, o Senhor ali se encontraria com Moisés e falaria com ele de cima do propiciatório. Mais uma vez, roupas sagradas foram preparadas para aqueles que atuariam como sacerdotes, incluindo vestes a serem usadas por baixo de outras roupas simbólicas.
Os sacerdotes eram vestidos com tais roupas em conexão com a ablução e a unção. Após o tabernáculo ter sido construído de acordo com as instruções detalhadas do Senhor, uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Dessa forma, o Senhor aceitou o tabernáculo, que então se tornou seu local sagrado. Depois que os filhos de Israel herdaram a terra prometida, o Senhor aprovou a construção de um templo no Monte Moriá pelo rei Salomão. Após sua construção, trouxeram os sacerdotes a Arca da Aliança do Senhor ao lugar santíssimo. Enquanto o povo louvava ao Senhor, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Mais uma vez, o Senhor aceitou pessoalmente seu lugar sagrado, sua casa. Em nossos dias, o Senhor apareceu como um ser ressurreto e glorificado no templo de Kirtland, após sua dedicação, e declarou: "Pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei pessoalmente a meu povo com misericórdia nesta casa." Sendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tenho certeza de que o Senhor também aceita todos os seus templos hoje. Felizmente, embora sejamos imperfeitos, somos recebidos em sua casa como seus convidados. Ele nos faz esse convite repetidas vezes e, se o aceitarmos, nossa vida será, como foi prometido pelo presidente Nelson, mais abençoada do que de qualquer outra maneira. Devemos ter o desejo de entrar em sua casa com frequência, porque Jesus Cristo está ansioso para se encontrar conosco lá. Para aqueles de vocês que ainda não entraram na casa do Senhor para fazer convênios e receber sua investidura, convido-os a orar e perguntar a Deus se sua hora é agora. Se sentirem o desejo de receber e honrar os convênios sagrados do templo por toda a sua vida, vocês podem se preparar para receber sua investidura. Não há a necessidade de esperar por um chamado missionário ou a esperança de um selamento. Mas vocês precisam estar dignos. Não devem se apressar. Vocês não podem encurtar sua preparação e arriscar violar convênios que não estão preparados para fazer. Felizmente, as bênçãos da expiação de Cristo possibilitam que todos estejamos preparados para entrar na casa do Senhor. Haverá oposição a qualquer planejamento desse tipo porque os templos constituem o ponto central do vigor espiritual da Igreja. É esperado que o adversário tente colocar empecilhos para nós quando procuramos participar desse trabalho sagrado e inspirado e procuramos conhecer Jesus de maneira mais íntima e sagrada em sua casa. No entanto, aprendi ao longo dos anos que apenas frequentar o templo não é o suficiente. Algo precisa acontecer conosco após passarmos tempo na casa do Senhor. Precisamos sair de sua casa diferentes de quando entramos. Mas esse resultado nem sempre é fácil de alcançar. Há vários anos, li um livro intitulado The Temple, Where Heaven Meets Earth, escrito pelo falecido Truman G. Madsen, que passou grande parte de sua vida estudando sobre as ordenanças e os convênios do templo. Nesse livro, o irmão Madsen identificou 3 coisas que, em determinado momento, ele sentiu que o impediram de se beneficiar plenamente de sua experiência no templo. Sinto-me inspirado a compartilhá-las com vocês hoje, especialmente para ajudar aqueles que vão ao templo por um senso de dever, mas que se perguntam se estão entendendo tudo. Por favor, saibam que o Senhor os ama por sua fidelidade em ir à casa dele. Mesmo que ainda não tenham tido a experiência pela qual esperam, jejuam e oram. De várias maneiras, vocês são como Adão quando o anjo lhe perguntou: "Por que ofereces sacrifícios ao Senhor?" E Adão respondeu-lhe: "Eu não sei, exceto que o Senhor me mandou." Devido à obediência contínua de Adão,
O Senhor instruiu o anjo a ensinar a Adão porque lhe fora ordenado oferecer sacrifícios. Acredito que o Senhor os tratará de maneira semelhante, inclusive enviando anjos se necessário para ensiná-los. O Senhor estava falando sério quando prometeu que todas as pessoas que atravessarem o umbral da casa do Senhor, sem nenhuma exceção, poderão sentir o seu poder e reconhecer que é a sua casa. Voltemos ao conselho dado pelo irmão Madison em seu livro. O primeiro desafio que ele identificou, que o impedia de reconhecer e receber plenamente as privilegiadas bênçãos da casa do Senhor, ou, como o grande patriarca Jacó a descreveu, a porta dos céus, foi o de nunca ter se esforçado para ler atentamente as escrituras que falam sobre o templo. Também aprendi que a melhor fonte de inspiração e compreensão sobre o templo é aquela de um estudo cuidadoso e centralizado das escrituras sobre o templo. Por exemplo, deixe-me compartilhar 3 escrituras que podem ajudá-los a adquirir maior apreço pelo significado da unção que ocorre no templo. Primeiro, depois Moisés derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Segundo, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça de Saul e disse: O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com a companhia dos profetas e te tornarás um outro homem. E terceiro, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se vocês estão procurando entender e apreciar as ordenanças do templo de uma maneira mais significativa, passem mais tempo lendo as escrituras que falam sobre o templo e as ordenanças do templo. Se fizerem isso, vocês ficarão surpresos com o que o Senhor lhes revelará. Afinal, Ele é um Deus que prometeu revelar todas as coisas relativas ao seu reino a seus filhos e filhas do convênio. O segundo problema que o irmão Madison identificou foi que ele estava angustiado com vários tipos de indignidade, mas não tão ansioso para mudar isso. O Senhor declarou o seguinte: E dou a vós um mandamento de que vos santifiqueis. Sim, purificai o coração e lavai as mãos e os pés perante mim, para que eu vos torne limpos. O presidente Henry B. Eyring ensinou que se você ou eu formos ao templo, mas não estivermos suficientemente puros, não poderemos ver, pelo poder do Espírito Santo, o ensinamento espiritual sobre o Salvador que pode ser recebido no templo. Portanto, o arrependimento é essencial para recebermos revelação no templo, e a revelação é essencial para a mudança que todos devemos experimentar ao nos encontrarmos com Jesus Cristo no templo. A participação semanal na ordenança do sacramento também pode nos ajudar a nos tornar limpos e permanecer limpos. Quando tomamos o sacramento dignamente, renovamos o convênio batismal, entre outros convênios, e o Senhor renova a purificação que ocorreu quando nascemos da água e do Espírito. Creio que tomar o sacramento com maior reverência é essencial se quisermos nos tornar mais dignos de receber revelações no templo. Os 2 convênios, o do sacramento e o do templo, estão inseparavelmente ligados. Ambos nos direcionam para o Salvador e seu sacrifício expiatório. Se ouvirmos o Espírito ao tomarmos o sacramento, ele sussurrará ao nosso espírito o que precisamos mudar para tirar mais proveito do tempo que passamos no templo. Quando isso acontece, temos 2 escolhas. Podemos tentar encobrir nossos pecados como Adão e Eva procuraram cobrir sua nudez com folhas da figueira, ou podemos fazer como fez o pai do rei Lamone e abandonar todos os pecados para os quais o Espírito chamou nossa atenção. Estar disposto a sacrificar nossos pecados, colocá-los efetivamente nos altares do templo, pode fazer com que tenhamos a mesma experiência na casa do Senhor que Joseph Smith e Oliver Cowdery tiveram no templo de Kirtland, quando o Senhor declarou: Eis que perdoados vos são vossos pecados. Estais limpos diante de mim, portanto, erguei a cabeça e regozijai-vos.
O terceiro obstáculo, identificado pelo irmão Madison, foi que ele tinha uma hostilidade intrínseca aos rituais e ao simbolismo. Não há problema em admitir que, quando fizemos as ordenanças do templo pela primeira vez, os aspectos rituais e simbólicos das ordenanças foram um pouco confusos e podem ter nos deixado um tanto desconfortáveis. Mas essa reação inicial não significa que devemos abandonar nossos esforços para entender o que o Senhor está tentando nos ensinar ou, mais ainda, tentando nos conceder. Como ensinou o presidente Nelson, se vocês ainda não amam ir ao templo, frequentem-no mais, não menos. E eu acrescentaria, além de aumentar sua frequência, que vocês vão ao templo em busca do Salvador. O Senhor declarou que esse sacerdócio maior administra o Evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Os belos aspectos simbólicos das ordenanças do templo podem nos ajudar a entender e sentir o poder literal da divindade inerente a essas ordenanças. Elas são recentes, mas foram ordenadas e preparadas pelo Senhor antes da fundação do mundo. Como ensinou Orson F. Whitney, do Quórum dos 12 Apóstolos, Deus ensina com símbolos, é seu método favorito de ensino. Se convidarmos o Espírito para entrar em nosso coração e em nossa mente, testifico que descobriremos que os aspectos rituais e simbólicos das ordenanças do templo são, de fato, muito familiares para nós e reconheceremos que o poder da divindade que flui para nossa vida, ao honrá-los, garante nossa capacidade de retornar à presença de nosso Pai Celestial e habitar com ele. Como aconselhou o presidente Nelson, a investidura do templo foi concedida por revelação. Portanto, ela é mais bem compreendida por meio da revelação buscada diligentemente com pureza de coração. Gostaria de acrescentar um quarto erro que muitos de nós cometemos quando vamos adorar no templo. Com muita frequência, ignoramos a realidade de que todo o simbolismo do templo aponta para Jesus Cristo, sua expiação e seu papel de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Talvez seja por isso que o Senhor declarou ao profeta Joseph Smith que todas as entradas de teu povo nesta casa sejam em nome do Senhor. Que todas as suas saídas desta casa sejam em nome do Senhor. Muitos dos problemas que as pessoas enfrentam por não sentirem o que gostariam de sentir no templo decorrem do fato de não buscarem o Senhor enquanto participam das ordenanças do templo. Ele é o motivo de irmos ao templo. Ele é quem nosso Pai Celestial deseja que encontremos no templo. Ele está no centro de cada símbolo, de cada ordenança, de cada convênio e de cada bênção almejada no templo. Buscar a Cristo no templo nos permite entender por que estamos no templo e por que devemos voltar. Em sua Epístola aos Hebreus, Paulo declarou o seguinte com referência ao acesso ao local santíssimo do templo antigo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, através do véu, isto é, pela sua carne. João esclareceu ainda mais essa escritura quando citou a afirmação de Jesus, dizendo que ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando estamos diante do véu do templo, aquele que é nosso advogado junto ao Pai está simbolicamente entre nós e o Pai, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. O momento em que acessamos simbolicamente a presença de Deus através do véu nos ajuda a entender por que Joseph Smith ensinou que precisamos do templo mais do que qualquer outra coisa.
Na antiguidade, as roupas sagradas eram usadas para ajudar os filhos e filhas de Deus, por convênio, a lembrar de todos os mandamentos do Senhor e os cumprir. E o Senhor também disse: Não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos. Hoje não é diferente. Que momento incrível e sagrado é receber o garment na casa do Senhor, com todo o seu significado simbólico. O mais importante deles é a lembrança do sacrifício do Salvador no jardim do Getsêmani, na cruz e em sua gloriosa ressurreição. O garment do templo é um lembrete físico das promessas sagradas que fizemos com o Pai Celestial e nos lembra das bênçãos que podemos receber se honrarmos nossos compromissos. O garment também nos ajuda a honrar o convênio sacramental de recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele nos deu, para que possamos ter sempre conosco o seu Espírito. O presidente Russell M. Nelson ensinou algo muito profundo sobre o garment do templo, que ele me deu permissão para compartilhar com vocês. Seu garment é um símbolo do véu do templo. O véu simboliza o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, quando vestem seu garment, vocês conseguem sentir que estão realmente colocando sobre si o símbolo muito sagrado do Senhor Jesus Cristo, sua vida, seu ministério e sua missão, que foi espiar por todos os filhos e filhas de Deus. Encontramos nosso Salvador no templo, em todos os seus aspectos, e o encontramos no simbolismo do garment. Ao usar o garment, declaramos a Deus que nos regozijamos por termos colocado sobre nós o nome de Jesus Cristo em sua casa santa, e que sempre nos lembramos dele. É por isso que o garment não deve ser removido para atividades que possam ser razoavelmente realizadas enquanto se está usando a vestimenta. Ele não deve ser modificado para acomodar diferentes estilos de roupas. É por isso que o princípio fundamental é o de que o garment deve ser usado sem que fiquemos procurando justificativas para tirá-lo. É por isso que é um privilégio sagrado usar o garment do templo. Seu uso é uma expressão exterior de seu compromisso interior de seguir o Salvador Jesus Cristo. É por isso que, quando os membros são fiéis a seus convênios e usam o garment adequadamente durante toda a vida, ele também serve como proteção. No livro apócrifo de 2 Enoque, encontramos o seguinte relato. E o Senhor com sua própria boca me chamou: Seja corajoso, Enoque. Não tenha medo. Levanta-se e fique diante de minha face para sempre. E Miguel, o maior arcanjo do Senhor, ergueu-me e colocou-me diante da face do Senhor. O Senhor disse a Miguel: Pegue Enoque e tire-o da vestimenta terrena. E unja-o com óleo deleitoso. E coloque-o nas vestes de glória. E Miguel me tirou de minhas roupas, ele me ungiu com óleo deleitoso, e olhei para mim mesmo, e me tornei como um dos gloriosos. Essa é a esperança que tenho para todos vocês. No templo vocês podem se tornar como um dos gloriosos. No templo vocês podem receber poder para resistir aos ataques espirituais do adversário e sobrepujá-los, fazendo e cumprindo convênios. No templo vocês, assim como Adão e Eva, Enoque e os sacerdotes dos templos antigos, podem receber uma roupa, não apenas uma roupa qualquer, mas o garment do santo sacerdócio. É no templo que vocês podem conhecer Jesus Cristo. O presidente Nelson ensinou que, cada vez que um templo é dedicado, mais luz vem ao mundo. Não creio que ele estivesse falando sobre a luz do exterior do templo. Acho que ele estava falando sobre nós, filhos e filhas de Deus, que fizeram convênios com ele, porque cada vez que vamos ao templo dignamente, recebemos e saímos com mais luz. Nosso semblante muda. Assim como o semblante dos discípulos de Cristo mudou, quando, ao encontrá-los no templo da terra da abundância, ele os abençoou enquanto oravam a ele. E a luz de seu semblante iluminou-os. A promessa de Cristo para nós hoje é muito semelhante.
Aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Testifico que Deus está ansioso para entrar em um relacionamento por convênio conosco em seu templo. Um relacionamento que, como testificou o presidente Nelson, mudará nosso relacionamento com ele para sempre e nos abençoará com uma medida extra de seu amor e sua misericórdia. Testifico que, ao nos prepararmos e nos purificarmos, Cristo se revelará a nós em sua casa de maneira extraordinária e pessoal. Testifico que honrar e usar constantemente o garment do templo nos permitirá lembrar-nos de Jesus Cristo, estar armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória, e obter a proteção necessária para aumentar nossa esperança de um dia nos tornarmos co-herdeiros com Ele no reino de nosso Pai. Assim testifico, conforme a orientação do Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo. Amém.